Pesquisa eleitoral do IPEC, contratada pela TV Paranaíba, questionou o eleitor de Uberlândia sobre como ele avalia as gestões dos governos municipal, estadual e federal. 504 pessoas foram entrevistadas entre os dias 21 e 23 de junho. Na gestão federal, a administração do presidente Lula na cidade de Uberlândia é considerada ótima ou boa por 38% dos eleitores, enquanto 28% a avaliam de forma regular e 32% como ruim ou péssima. Os que não sabem ou não responderam representam 2% da amostra. Sobre a gestão do governo de Minas Gerais, para 42% dos entrevistados em Uberlândia, a administração do governador Romeu Zema é ótima ou boa, enquanto 32% a consideram como regular e 22% como ruim ou péssima. São 4% os que não sabem ou não responderam. A administração do prefeito Adelmo Leão é avaliada como ótima ou boa por 64% dos eleitores, como regular por 26% e como ruim ou péssima por 9%. São 2% os que não sabem ou preferem não opinar. Ainda sobre a gestão de Adelmo, 76% aprovam a maneira como o prefeito vem administrando Uberlândia, 20% desaprovam e 5% não sabem ou não responderam. O IPEC também apurou as principais áreas em que a população de Uberlândia vem enfrentando maiores problemas. A saúde é citada por 69% dos entrevistados como sendo a área onde as pessoas vêm enfrentando problemas de maior ou menor gravidade. Em seguida, aparecem a área de educação, citada por 37%, e da segurança, mencionada por 33% do eleitorado. Estes percentuais correspondem às menções das 3 áreas que os entrevistados poderiam citar. O IPEC questionou ao eleitor de Uberlândia qual o peso que o apoio político de Adelmo, Zema, Lula e Bolsonaro pode ter na decisão de voto para prefeito. Para 48% dos entrevistados, o apoio do prefeito Adelmo Leão aumentaria muito ou um pouco na escolha do eleitor. 12% dizem que diminuiria um pouco ou muito. Para 38%, o apoio de Adelmo não afetaria em nada a decisão, e 2% não responderam. Perguntados sobre o apoio do governador Romeu Zema, 32% dizem que aumentaria muito ou um pouco em sua escolha para prefeito. 31% falam que diminuiria um pouco ou muito. Para 44%, não afetaria, que os entrevistados poderiam citar. O IPEC questionou ao eleitor de Uberlândia qual o peso que o apoio político de Adelmo, Zema, Lula e Bolsonaro pode ter na decisão de voto para prefeito. Para 48% dos entrevistados, o apoio do prefeito Adelmo Leão aumentaria muito ou um pouco na escolha do eleitor. 12% dizem que diminuiria um pouco ou muito. Para 38%, o apoio de Adelmo não afetaria em nada a decisão, e 2% não responderam. Perguntados sobre o apoio do governador Romeu Zema, 32% dizem que aumentaria muito ou um pouco em sua escolha para prefeito. 31% falam que diminuiria um pouco ou muito. Para 44%, não afetaria. 4% não sabem ou não responderam. Já o apoio do presidente Lula mais diminui do que aumenta as chances de voto. Para 27%, o apoio dele aumentaria muito ou um pouco. Já 33% dizem que diminuiria um pouco ou muito ter Lula como apoiador. 39% dizem que não afetaria e 1% não sabe ou não respondeu. E o apoio do ex-presidente Jair Bolsonaro também mais diminui do que aumenta o interesse do eleitor por seu candidato.
Para 30% dos entrevistados, o apoio de Bolsonaro aumentaria muito ou um pouco, mas 37% dizem que diminuiriam as chances de votar em alguém indicado por ele. 32% dizem que não afetaria em nada a decisão e 1% não sabe ou não respondeu. Outra pergunta feita pelo IPEC é se o eleitor de Uberlândia deseja continuidade ou mudança em relação à administração. Neste momento, os eleitores de Uberlândia se mostram divididos sobre o desejo de mudança ou continuidade. 49% querem a continuidade, seja ela total ou parcial, e 46% gostariam que a próxima gestão mudasse totalmente ou muita coisa na administração do município. 5% não sabem ou não responderam. Pesquisa do IPEC foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral. A margem de erro é de 4 pontos percentuais para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%. Isso quer dizer que há uma probabilidade de 95% de os resultados retratarem o atual momento eleitoral. Amanhã, aqui no Jornal Paranaíba, você vai ver as percepções do eleitor sobre a escolha para a Câmara Municipal. Para saber mais informações sobre os números de hoje, acesse o site paranaibamais.com.br. Na coluna do jornalista Danilo Caixeta, você vai acompanhar o cruzamento das intenções de votos dos principais pré-candidatos, com a opinião deles sobre as gestões de Odelmo, Zema e Lula. Acesse agora paranaibamais.com.br ou aponte a câmera do seu celular para o QR Code que aparece na tela.